Porque se a gente... se a civilização acabasse agora, começasse uma outra, sem ter nenhum conhecimento dessa que passou, provavelmente iria acontecer algum tipo de adoração a uma divindade. Com certeza. Porque parece que é intrínseco ao ser humano buscar esse significado. Eu não sei se isso é bom ou ruim. Porque a morte exige isso, é o fim. Então acaba tudo e não tem. A morte exige essa resposta. Existe uma série de autores das mais variadas áreas que argumentam justamente nesse sentido. Então você pensa em Rudolf Otto, foi um dos maiores antropólogos da religião do luteranismo alemão. Ele tem um livro chamado Sagrado, não é? Que no Sagrado ele vai argumentar que existe a religião é o mistério tremendo e fascinante, assim que ele define. De que existe um senso que parece que é natural ao ser humano de estar diante de algo que é misterioso, que a gente não consegue decifrar. Por isso que o agnosticismo, o Joel diz que parece que o agnosticismo está mais distante da religião do que o ateísmo, né? Digamos assim. Depende do tipo, exato. Tem um agnosticismo até espiritualizado também. Sim, não é muito o meu caso, embora eu tenha essa abertura. Mas a gente tem um tipo de... Parece que é intrínseco. Existe uma coisa misteriosa além da gente. A vida parece ter um tipo de significado além de nós. E isso é tremendo, isso é fascinante. Isso parece um impulso natural. Você pensa em Victor Franco... Só te interromper uma coisa. Sim. Será que não é porque o ser humano, a gente busca um reconhecimento de padrão? A gente tenta achar padrões em tudo... E inclusive... Eu acho que é mais do que isso. Eu acho que, assim, a minha justificativa pra isso, sempre foi claro pra mim, é por um viés mais biológico mesmo de animal, né? O ser humano tem uma manifestação muito curiosa e, assim, eu sou cético e também não gosto desse endeusamento do intelecto humano, como se isso separasse a gente da cadeia animal, como um ser divino. Iluminado. Eu acho que é muito arbitrário você chegar e falar, não, o ser humano, então, ele tem a consciência, então ele é um animal fantástico e mais evoluído, né? Isso é uma coisa que não se fala em biologia, né? Então você vai a lince lá, chega sei lá quantos quilômetros... vários animais têm processos fantásticos que não a consciência. Então é meio isso. Eu acho que vem dessa visão do ser humano no centro do universo, essa supervalorização do ser humano também, isso de colocar o nosso intelecto numa posição muito privilegiada. Mas sim, é uma manifestação muito diferente no mundo, né, animal. E justamente por conta disso, num processo caótico, os seres humanos sempre vão buscar justificar tudo. É assim que o nosso processo de reconhecimento do mundo funciona. O porquê que isso acontece. E nessa jornada de fazer perguntas de porquê, a gente acaba batendo de frente com grandes questões que, na falta dessas respostas, o ser humano sofre de uma ansiedade infinita e acaba surgindo com soluções que passam pelo místico, passam pela crendice e tal. E aí nascem os misticismos e as religiões. Pra mim, pelo menos, é bem por aí. Mas eu te interrompi, você estava numa linha... Você ia isso, pra onde? Eu ia falar de outros autores. Mas sim, esse ponto do Rolandinho é interessante porque a gente chegar a essas perguntas, a gente chegar nas conclusões, que evidencia que há algo diferente no ser humano, né? Nós, claro, não temos a habilidade de correr de uma lince, não temos talvez a visão de uma coruja ou a audição de um morcego, mas nós construímos a sociedade, né? Existe algo no ser humano que faz com que a consciência e a inteligência desenvolvida seja superior para o domínio da existência do que a capacidade de correr de uma lince. Superior, né? Superior no sentido de sobrevivência, de controle, de domínio. Será? Né? Existem zoológicos... Sim, mas não das baratas. Das baratas, das baratas, não das tem barata formigas. matando de chinelada. Não, entendeu? mas... Existe zoológico de animais construído por seres humanos e não o contrário. A gente domina o mundo. Mas eu não quero parar nisso. Não estou dizendo se isso é bom ou ruim. Eu não quero parar nisso, mas eu acho que o ser humano... Tem mais mosquito matando homem que homem matando mosquito nesse mundo. Perfeitamente. E tem mais número de formigas, por exemplo. O que eu quero dizer é que a gente vê... Não que isso seja um ponto, não que isso seja uma coisa... Mas eu acho que é um ponto. Eu acho que é um ponto importante. Eu não tenho hora pra ir embora. Eu acho que é um ponto importante, sim, porque a gente recorta o mundo pela visão do ser humano. Então, na nossa visão, a gente tá dominando. Só que já se passaram tantas espécies pela Terra que foram extintas e outras vieram, maiores, menores, de todos os tamanhos. Elas vêm por aqui, fazem sua história, desaparecem e a gente não tem nenhuma evidência de que o ser humano não vai passar por esse processo. Na verdade, a gente tem algumas evidências de que talvez a gente passe por esses grandes filtros que outras espécies passaram. Então, o meu pensamento vem muito nesse sentido. Mas será que a gente não chegou num ponto
é muito mais avançado do que um dinossauro, de alguma coisa, da gente ter consciência da nossa própria morte. Do que um dinossauro, sim, mas do que uma formiga ou uma barata, talvez não. Mas veja, tem uma coisa, é uma coisa única do ser humano isso. A gente tá aqui pensando. Acho que o diferencial não é que a gente domina e mata os outros, mas a gente tá aqui pensando sobre a nossa condição. Sim. E estamos e a gente... de formigas. Eu só quis marcar. Formiga limitada. Eu só quis marcar que é mais a consciência e menos a dominação. Exato. Mas essa consciência, ela apresenta um problema também. Ela apresenta um problema existencial para cada um de nós. A gente precisa ter algum sentido. E mesmo do ponto de vista filosófico. Quer dizer, então o universo é um tipo de lugar no qual consciências existem. Não é só... Podia ser só pedras rolando por aí, ninguém nunca ia pensar sobre absolutamente nada, não haveria pensamento, não haveria nada. Não, existe. Existe pensamento no universo. Isso nos faz refletir que talvez a estrutura do universo seja um pouco mais complexa do que só corpos se batendo uns nos outros. Não estou dizendo que leva a essa certeza, estou dizendo que levanta essa possibilidade. Ou seja, ela nos coloca no limiar de reconhecer um grande mistério no cerne da existência do universo, em primeiro lugar, mas do ser humano também. E essa consciência, termos uma consciência, se torna por si só um problema filosófico. Como é que a gente chega de uma criação do nada, né, de uma existência que vem do nada? Existe um infinito passado, digamos assim, onde tudo existia ali, então o universo vem a existir. Tem o resfriamento dessa bola de fogo, o caldo primordial, toda a primeira proteína que aparece até se tornar o ser humano. E a gente chega nesse grande desafio hoje para a neurociência e para a psicologia da relação mente-cérebro, né? Você tem a mente como uma coisa metafísica, praticamente. Ela existe no cérebro, mas ela existe, parece que além do cérebro de alguma forma. Não é? Falando da mente como algo... Mas onde é que mora a mente? Onde é que fica a mente? É uma coisa muito séria, assim, muito profunda, de entender quem é o ser humano. Esse mistério que nos leva a pensar em Deus, a pensar no outro lado da vida, passa pelo processo de termos uma consciência. Não é só a gente pensa sobre vida depois da morte. Eu duvido que as formigas estão pensando se existe um paraíso de formigas ou construindo um texto sagrado ou o que quer que seja. Eu quero só deixar marcado esse meu pensamento, assim, porque eu vou muito nessa linha e acho legal que a gente está se conhecendo também, conforme a gente vai debatendo. Eu entendo tudo isso e não estou diminuindo o valor da consciência, eu acho que é singular, acho que é fantástico. É uma manifestação fantástica. Mas acho que é um pouco a gente escolhendo uma característica e colocando ela no centro. Eu acho que tem outras manifestações tão fantásticas quanto. E mesmo assim, ainda coloco que, mesmo sendo fantástico, ainda não é motivo... Não é porque existe um problema psicológico e filosófico para o ser humano, para ele se entender enquanto ser humano, que isso faz com que essa existência transcendental exista. Claro, ou nem que isso seja uma pergunta plausível. Ela é só uma pergunta plausível de dentro para fora, não de fora para dentro. De fora para dentro é engraçado, né? Quando você olha de fora para dentro, você estuda o cérebro humano, você mexe no cérebro, você produz certos efeitos mentais naquele indivíduo. A nossa tecnologia está evoluindo. A gente não é capaz hoje em dia de escolher, quero botar esta ideia específica na cabeça de alguém. Mas eu não duvido que a gente ainda vai ser capaz de fazer isso. Em toda a sua capacidade, em tudo que é possível de ocorrer na mente, no espírito, na alma da pessoa, seja capaz de manipulação física. Porque, pelo menos olhando de fora, parece muito que a mente é um produto do cérebro. Eu também acho. Não é algo que exista... talvez não seja a mesma coisa, não é fora, e não é algo que se comporte fora das leis da física que estão regendo o cérebro ali. Agora, de dentro para fora, as duas coisas parecem inconciliáveis. Porque, por exemplo, a minha experiência de estar aqui falando com vocês, ela não é a mesma coisa que um neurônio que está se ativando quando eu estou aqui. São coisas, assim, categoricamente diferentes. A sensação de um gosto é uma coisa, o neurônio dando a sinapse, que provavelmente está produzindo esse gosto, é outra. São duas coisas que ocupam, assim, categorias de ser e de existência muito diferentes. Talvez, e aqui meu lado mais ateu talvez esteja falando, talvez seja só uma incapacidade. Por que cria esse problema, esse dualismo? A gente é levado a um dualismo. Uma coisa sou eu, esse meu pensamento, outra coisa é o cérebro. Talvez a mente humana seja incapaz de entender essa conexão. Da mesma forma que o celular não tira a fotinho do QR Code na própria tela do celular, sabe? Mas o meu ponto é que as evidências não apontam para isso. Talvez seja... As evidências, quando a gente estuda de fora, parece que é muito simples, né? Parece que, olha, a mente é um produto do cérebro. Mexe aqui, vai ali. Hoje em dia, a cientista já prevê a sua escolha antes de você estar consciente dela. É que parece que tem uma coisa além disso, né?
Pois é, se descobrirem algo além, daí vai ser um achado assim que vai mudar, assim, vai ser um... Quando você começa a falar em amor, em fé, em saudade, a gente começa a extrapolar isso. No coração, né? Mas olhando ali do cérebro, talvez não seja tão enigmático assim. Talvez não seja. Talvez seja possível. Ainda é razoavelmente enigmático. Ainda não tá tudo resolvido.